E aí, povo de Deus, a paz do Senhor para todo mundo aí, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de Salmos, capítulo 75, não, 76, 77, 78, 78, beleza, 3 capítulos, vamos lá. Canto de vitória, ao mestre de música com instrumentos de cordas, um salmo e cântico da família de Asaf. Deus é conhecido em Judá, seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém, em Sião sua morada. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e o aparato bélico. Tu és deslumbrante, mais magnífico do que montanhas de despojos. Foram escolhidos os de coração indomável, tomados pelo sono, e nenhum dos valentes pôde valer-se das próprias mãos ante tua ameaça, ó Deus de Jacó. Carros e cavalos ficaram imobilizados. Tu infundes tremor. Quem pode manter-se diante de ti durante a tua ira? Do céu enunciaste a sentença, a terra fica paralisada de medo. Quando tu, ó Deus, te levantas para julgar, para salvar todos os humildes da terra, até a ira dos homens redundará em teu favor, e com os resquícios de furor tu te cinges. Fazei votos ao Senhor vosso Deus e cumpri-os. Tragam-lhe presentes todas as nações e depositai-os em torno dele, que inspira temor. Ele deixa sem alento os príncipes, os reis da terra fazem tremer de medo. Acho que é isso aqui também. Deus rico em poder e misericórdia. Ao registro do coro, ao estilo de Gedutom, um salmo e cântico da família de Asaf. Capítulo 77. Elevo a Deus minha voz e clamo. Elevo a Deus minha voz para que me ouça. No dia da minha angústia procuro o Senhor. De noite não me canso de erguer a mão. Minha alma recusa a ser consolada. Lembro-me de Deus e gemo. Medito e meu espírito desfalece. Mantens abertas minhas pálpebras. Tão perturbado estou que nem posso falar. Relembro os dias passados, os anos de outrora. De noite recordo minha cantiga, medito-a no meu coração, o Espírito indaga. Acaso o Senhor nos rejeitará para sempre e já não voltará a ser-nos favorável? Acaso de todo se esgotou sua fidelidade, terminou sua promessa para as gerações? Acaso Deus se esqueceu de ter compaixão ou a cólera lhe engireceu as entranhas? Então pensei, apelarei para o que há muito realizou a mão direita do Altíssimo. Recordo-me dos feitos do Senhor, lembrando estou dos teus milagres de outrora. Penso em todas as tuas obras e medito em teus prodígios. Teu caminho, ó Deus, é santo, grande como Deus, outro Deus não existe. Tu és o Deus que fazes milagres, mostraste teu poder entre o povo. Com teu braço resgataste teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te avistaram, ó Deus, as águas te tremeram e contemplaram, até as profundezas estremeceram. As nuvens desfilaram sem água, houve trovões nos céus, também tuas flechas coruscavam em todas as direções. Ao reboar do teu trovão, na tempestade, os raios iluminando o mundo, estremeceu a terra e abalou-se. A tua vereda atravessou o mar e o teu caminho pelas águas poderosas. Guiaste o teu povo como a um rebanho pela mão de Moisés e de Arão.
Ação divina da história de Israel. Um poema da família de Asaf, Salmos 78. Escuta meu ensino, ó meu povo, presta atenção às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os pais nos contaram. Não o ocultaremos aos filhos, transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Ele estabeleceu uma lei em Jacó, determinou um código de conduta em Israel, ordenou a nossos pais que o ministrassem a nossos filhos, para que a geração seguinte o aprendesse e os filhos que haviam de nascer, quando maduros, o transmitissem igualmente a seus filhos, para que depositassem em Deus sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas guardassem seus mandamentos, a fim de não se tornarem como seus pais, gerações indócil e rebelde, geração de coração inconstante, de espírito infiel a Deus. Se os filhos de Efraim, arqueiros armados, retrocederam no dia do combate, é porque, não guardando a aliança de Deus, recusaram seguir a sua lei. Esqueceram-se dos seus atos e dos prodígios que lhes mostrara. Ele realizou maravilhas diante dos seus antepassados na terra do Egito, na região de Zoar. Dividiu o mar para que pudessem passar, fez a água erguer-se como um muro. Durante o dia guiava-os por meio de uma nuvem e à noite toda por um clarão de fogo. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes água em abundância, como a que flui das profundezas. Do rochedo fez jorrar torrentes, fez correr a água como rios. Eles, porém, continuaram a pecar contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo na estepe. Em seu coração tentaram a Deus, exigindo alimentos mais apetitosos ao seu paladar. Exclamaram contra o Senhor, questionando: será Deus capaz de servir-nos à mesa no deserto? É verdade, ele bateu na rocha e eis que brotou água e jorraram torrentes, mais poderosa também forneceu pão e prover de carne ao seu povo. Portanto, ao ouvir tais queixas do povo, enfureceu-se com fogo, atacou a Jacó e sua ira se levantou contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Deus ordenou as nuvens do alto e abriu as comportas do céu. Fez chover maná sobre o povo para que se alimentassem. Deu-lhes trigo do céu. Cada pessoa se alimentou do pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Mandou do céu o vento oriental e por meio do seu poder fez avançar o vento sul. Então fez chover carne sobre eles como grãos de areia, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento ao redor de suas tendas. Comeram até se fartarem, e assim ele satisfez o desejo do coração deles. Contudo, antes de saciar o apetite, quando ainda mastigavam a comida que lhes restava na boca, desencadeou-se a ira de Deus contra aquele povo, semeando a morte entre os mais valentes, abatendo os jovens de Israel. Apesar disso, continuaram pecando, não creram nos seus milagres. Por isso, ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com morte, eles o buscavam com fervor, se voltavam de novo para ele. Recordavam que Deus era a sua rocha, que era o seu Redentor, o Deus Altíssimo. Com a boca tentavam enganá-lo, mentiam-lhe com a língua. De coração, inconstantemente para com ele, não eram fiéis à sua aliança. Entretanto, porque era misericordioso, perdoava a culpa deles,
a fim de que não fosse necessário que os destruíssem. Muitas vezes reprimiu sua cólera santa e não acendeu todo o seu furor, recordando-se de que eram seres frágeis e meros mortais, brisas passageiras que não retornaram. Quantas vezes se mostraram rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Quantas vezes puseram Deus à prova, irritaram profundamente o Santo de Israel, não se lembravam da sua mão poderosa no dia em que os redimiu do opressor, do Egito. No dia em que revelou as suas maravilhas no Egito, os seus milagres na terra de Zoar, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber das suas próprias águas, e mandou enxames de moscas que os molestaram e rãs que os devastaram, quando entregou suas plantações, as larvas, a produção da terra, aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada. Quando entregou o gado deles ao granizo, os seus rebanhos aos raios. Quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não poupou da morte suas almas, mas entregou suas vidas à peste. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez partir seu povo como um rebanho e os conduziu como ovelhas pelo deserto. Guiou-os com segurança, sem temores, enquanto o mar cobria os inimigos. Fê-los entrar em seu domínio sagrado até a montanha que sua destra conquistara. Diante deles expulsou nações e por sorteio repartiu o patrimônio instalado em suas tendas às tribos de Israel. Eles, no entanto, puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram às suas prescrições, desertaram e como seus pais o atraiçoaram, é isso mesmo, envergonhando-se como um arco frouxo, com seus altares idólatras. Eles o irritaram tremendamente, com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Deus ouviu e se indignou, e com veemência repudiou Israel. Abandonou o tabernáculo de Sião, a tenda onde fazia morada entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e seu esplendor nas mãos do opressor. Abandonou a espada seu povo, irritado contra a herança. Um fogo devorou os jovens, e as donzelas não tiveram canto nupcial. Os sacerdotes tombaram sobre a espada e não os plantearam as viúvas. Então, como desolência, despertou o Senhor como um guerreiro aturdido pelo vinho, e golpeou os seus inimigos pelas costas, infligindo-lhes infâmia eterna. Descartou a tenda de José, preteriu a tribo de Efraim, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Construiu o seu santuário como no alto céu, como a terra que consolidou para sempre. Escolheu Davi seu servo, tirando-o dos apriscos do rebanho, do cuidado das ovelhas, seu povo, Israel, sua herança. E ele os pastoreava com o coração irrepreensível e com a perícia de suas mãos os conduzia. E aqui nós finalizamos o capítulo 77 e o capítulo 78. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!